Você vinha aqui, você perguntou pro Senhor se era para você abrir mão de tudo. E Deus manda te dizer que é para você abrir mão de tudo. E que até as multas que você nem imaginou que você tinha, Ele já cuidou disso porque você quer obedecer ao Senhor. Lu, me devolve tudo que eu te dei e depois a gente segue. E eu senti o Espírito Santo falar comigo, falou assim, você me devolve tudo que eu te dei? E no meio daquela reunião, aquele tanto de gente falando e decidindo meu futuro, o que eu ia fazer, eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E todo mundo achou que eu tava cansada, todo mundo achou que eu tava doida, que eu tinha feito show demais e que eu ia mudar de ideia. E eu lembro que eu saí daquela reunião e minha mãe tava indo num acampamento de mulheres. Eram mulheres mais velhas. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu posso ir com você? E eu não contei nada pra minha família naquela época. E eu falei, eu posso ir com você? E ela falou assim, filha, não tem vaga. E eu lembro que eu fiz minha mala pela fé. A gente ligou pra pastora e a pastora falou, não tem vaga, você não pode ir no chão do ônibus, não tem onde você dormir. Eu falei assim, pastora, eu vou de carro, eu faço o que ela falou assim, não tem lugar, Lu, não tem como te receber. E aí, quando minha mãe tava saindo, eu coloquei minha mala dentro do carro dela. Ela falou assim, mas você tá fazendo com essa mala? Eu falei assim, mãe, eu creio que eu vou. Se eu chegar lá e alguém desistir de ir, e eu não for só porque eu não trouxe minha mala, eu vou me arrepender demais. Então assim, se não tiver vaga mesmo, minha mala vai ficar no carro, escondida. Mas eu creio que vai ter lugar. Helena, eram 3 ônibus. Encheu o primeiro, encheu o segundo, encheu o terceiro. Não, quase encheu o terceiro. E de repente faltavam 2 pessoas. E eu lá orando. Senhor, meu lugar, meu lugar, meu lugar. De repente chegou as 2. Oh, meu Deus, e aí? E quando chegaram as 2, era mãe e filha. E essa mãe chega desesperada, muito atrasada, e ela fala assim, pastora Sheila, me desculpa. Eu cheguei atrasada porque a gente estava decidindo, amanhã tem vestibular e a Bárbara não vai. Não tem ninguém que quer ir, não, inclusive já tá tudo pago. Eu abri o porta-mala, tirei minha mala e falei, tô pronta. E foi lá que, nesse acampamento, no 3º dia, no último horário, por isso que eu falo, gente, não vai embora antes da hora na igreja, não vai, sabe, assim, já tinha acabado o culto, a gente tava pra entrar dentro do ônibus, o Senhor não falou nada comigo, assim, enquanto uma palavra muito clara, sabe, assim, eu queria uma palavra de confirmação que eu tava fazendo a coisa certa, e na hora de entrar no ônibus, tinham 5 jovens, a Sheila falou assim, eu queria orar pelas 5 jovens que vieram aqui. E ela chamou uma pastora chamada Ju Salmen e falou assim, pastora Ju, você pode orar por elas? E foi uma oração muito simples. Ela virou e falou assim, Senhor, eu abençoo a Bárbara, eu abençoo a Helena, eu abençoo a Lu. Parou e olhou pra mim, ela falou assim, Lu, antes de você vir aqui, você perguntou pro Senhor se era pra você abrir mão de tudo. E Deus manda te dizer que é pra você abrir mão de tudo. E que até as multas que você nem imaginou que você tinha, Ele já cuidou disso porque você quer obedecer ao Senhor. E eu lembro que naquele dia eu me ajoelhei e eu entreguei tudo. Eu entreguei o secular, eu entreguei tudo. No dia que eu entreguei, as pessoas me ofereciam pagar mais e mais e além. A gente dobra o valor, e eu falei, não, eu não negocio com as coisas de Deus. E foi muito difícil. Eu não saí do secular pro púlpito. As pessoas têm que entender que não é assim. Eu saí de lá, e isso tem muitos anos, tá, gente? E eu ia em todos os cultos da Lagoinha. Eu ia em culto que começava 10 horas da noite. Eu tinha fome e sede de Jesus. E eu falei, Senhor, se eu abrir mão do meu tudo, é para que o Senhor seja o tudo, porque Tu és o tudo.